Estimados irmãos e irmãs, estamos celebrando este dia, esta festa, essa solenidade de Pentecostes. Primeiro temos que recordar o porquê nós celebramos essa festa. Nós estamos celebrando na igreja, Penta vem de 50 na verdade, 50 dias após a solenidade da ressurreição de Cristo, nós celebramos essa festa. Por quê? Na verdade, muito daquilo que nós temos no cristianismo, nós podemos que dizer assim, fizemos uma espécie de enculturação daquilo que os judeus celebravam. Então, quando nós falamos da festa de Pentecostes, antes do cristianismo existir, já era celebrada a festa de Pentecostes. Mas como essa festa era celebrada, temos que falar como ela era celebrada para podermos entender como hoje nós celebramos essa festa. Primeiro, compreender que não começou no cristianismo em si. A festa de Pentecostes começou com os nossos irmãos judeus. Antes de tudo, eles celebravam por causa que eles comemoravam a entrega da lei. Quando Deus entregou a lei ao povo, existiu o que nós chamamos de uma teofania. O que é uma teofania, padre? É manifestação de Deus. Deus que se manifestava no Antigo Testamento de uma forma, mas que na nossa vida, Ele continua a se manifestar de diversos modos, que nós vamos refletir um pouco sobre como Deus se manifesta na nossa vida. Vamos perceber a partir da primeira leitura de hoje. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira coisa, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente aí. Celebrar a festa de Pentecostes é nós celebrarmos a presença de Deus na nossa vida. Hoje vocês vão perceber que nós vamos, no final da celebração, fazer a oração para apagar o círio pascal, este círio, que representa a presença de Cristo ressuscitado no nosso meio, a partir de hoje não estará mais aqui sobre o altar. Ele vai sair daqui e vai para a pia batismal. Por quê? Por causa que nestes 50 dias da Páscoa, nós celebramos a presença de Cristo no nosso meio. Ele ressuscitado. E aqui, gente, o que é que nós estamos percebendo nessa leitura? É que Deus se faz presente quando nós estamos unidos. Deus se faz presente quando o seu povo está unido. Gente, e quantas vezes no mundo Deus não conseguiu se fazer presente, ou Ele não pôde se manifestar por causa da nossa desunião? Vamos começar da igreja. Às vezes eu fico imaginando os nossos irmãos protestantes, quando olham para nós católicos, e eles olham e percebem que nós somos uma igreja muitas vezes desunida. Ou quando nós encontramos os próprios católicos, que fazem um processo até de autodestruição da sua igreja, quando, por exemplo, ignoram aquilo que o Papa nos apresenta. O Papa, ele está como aquele ponto de unidade, que é o pontífice, aquele que, querendo ou não, é ponte entre nós e Deus, mas nós que somos cristãos, muitas vezes até ignoramos aquilo que o Papa nos apresenta. Às vezes até nas redes sociais, ou quando eu vejo nas redes sociais os próprios cristãos brigando e discutindo entre si, quase que como ali mostrando quem é mais católico do que o outro ou não. Eu fico me perguntando, se eu fosse um protestante, eu olhava para nós que nos apresentamos cristãos católicos e falava, assim eu não quero ser. Onde Deus está presente, existe união, apesar da diversidade. Gente, na nossa própria igreja, nas nossas pastorais, não dá para dizer que você tem o Espírito Santo em você, quando você comunga da desunião. Não dá para dizer que tem o Espírito Santo. Não dá para dizer que nós temos o Espírito Santo como nós temos quando nós temos famílias desunidas. E quando eu digo que não tem o Espírito Santo, é porque ali falta a presença de Deus. Quantas vezes casais até que têm o sacramento,
Casais que têm o sacramento do matrimônio, mas eles não são capazes de viverem unidos. Eu costumo dizer, pode ter até o sacramento, mas não sei se tem a presença de Deus aí. E às vezes até casais que nem são casados na igreja, vivem essa união tão bonita em família e lutam para viver bem. E às vezes Deus pode estar mais presente ali do que quem tem um sacramento. Por quê? Porque estão unidos. E tem muitos aqui no nosso meio. Pessoas que possuem nem um sacramento, porque às vezes não podem nem casar, porque tiveram talvez outra relação e que não deu certo, mas vivem tão unidos. E eu questiono, será que o Espírito Santo de Deus está presente ali ou não? A própria palavra de Deus vai nos comunicar isso. Porque onde tiver 2 ou mais reunidos, porque nós estamos falando de união, de unidade, Deus se faz presente ali. E ele continua. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Que coisa bonita. A imagem da casa é a imagem da intimidade, é a imagem do nosso coração. Existia um lugar ali que estava vazio, que foi preenchido por um sopro, que foi preenchido por um espírito que completava aquele coração diante daquele vazio, ou diante daquele movimento de destruição e de vazio que existiam dentro daquela casa, que na verdade estava falando da casa do coração, daqueles apóstolos, daquelas pessoas. E quantos de nós, muitas vezes, no vazio da nossa vida, ou na nossa confusão, no vazio do nosso coração, Deus, Ele deseja se fazer presente ali, mas eu tenho que deixar. Quando nós falamos de teofania, nós temos que recordar do Antigo Testamento, por isso hoje trouxe a Bíblia. Essa manifestação, alguns biblistas ou exegetas vão nos dizer que tem tudo a ver com a teofania do Antigo Testamento, quando Deus apresentou a lei. O que era a lei do Antigo Testamento? Aquilo que conduzia o povo, aquilo que dava ânimo para que as pessoas pudessem caminhar, conduzir a sua vida. E veja só, lá em Êxodo 19, no versículo 16, diz assim: ao amanhecer do 3º dia, só que em Atos dos Apóstolos vai dizer, ao anoitecer. Já existe um paralelo aqui. Aqui, os nossos no Antigo Testamento, aqueles que estavam querendo receber a lei de Deus, estavam abertos. Naquele 3º dia, número 3, é o dia da ação de Deus. Então Deus ia agir na vida daquelas pessoas, ou agiu na vida daquelas pessoas. E diz o seguinte: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Deus descera sobre ela no fogo. Então, os biblistas vão dizer que aquele mesmo fogo que desceu sobre aqueles que recebiam as leis do Senhor, também foi o mesmo fogo que desceu sobre aqueles no dia de Pentecostes. Por quê? Do mesmo modo que eles estavam recebendo a lei que iria conduzir a vida deles no Antigo Testamento, o Espírito Santo agora era quem ia conduzir a vida dos apóstolos, que ia preencher o coração deles, que ia preencher o vazio da existência deles, que iam tirar o medo daquele coração, que é o que nós vamos encontrar hoje no Evangelho. Olha que coisa linda o Evangelho de hoje. O Evangelho tão bonito, tão significativo. O Evangelho diz o seguinte: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. No Antigo Testamento era o 3º dia, o dia da ação de Deus. Aqui era o primeiro no Novo Testamento. Por quê? Porque é o dia do recomeço. Lembrem, é o dia do recomeço. E neste dia do recomeço, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, então, existia uma casa, só que essa casa estava fechada por causa do medo. Quantos de nós paralisamos na vida por causa do medo? Onde Deus se faz presente, Ele tira todo o medo. Tem pessoas que têm medo de ser feliz.
e elas mesmas, a pessoa mesma, ela impede a sua autofelicidade, porque tem medo de ser feliz e de se arriscar a ser feliz. Tem pessoas que têm medo de ser de Deus. Eu lembro, eu era seminarista. Eu estava em uma praça e estava junto com amigos, ia ter um encontro de carnaval. Eu recordo que eu fui chamar um dos jovens que estavam lá. Aquilo me marcou tanto, que quando eu fui chamar, na verdade era uma jovem. Ela disse assim: Deus me livre, vou nada. Aí eu fiquei assistindo, vai ser bom demais. Aí ela disse assim: não, é porque eu tenho medo de sair falando de Deus para as pessoas. E eu não quero ter essa experiência. Ela mesma, assim, com essa consciência, apresentou que tinha medo de ser de Deus. Quantos de nós, até inconscientemente, temos medo de mudar a nossa vida, porque inconscientemente nós temos medo de ser de Deus e mudar a nossa história? Tem pessoas que têm medo de mudar a sua vida e permanecem na mesma coisa de sempre. Não tenham medo de ser de Deus e deixar Deus tocar a sua vida e tocar o seu coração, porque você nunca vai se arrepender. E quando nós experimentamos Deus de verdade, nós sempre falamos: eu poderia ter experimentado antes. Não tenham medo. Tem pessoas que têm medo de realizar os seus próprios sonhos. Tem pessoas que têm medo, muitas vezes, de buscar vencer na vida. E onde Deus chega, Ele tira esse medo. Então eu pergunto a você: qual é o medo que você tem hoje? Qual é o medo que te impede de caminhar, que te paralisa? Qual é o medo que te deixa paralisado na sua vida? Qual é o medo que te deixa paralisado para a sua família não avançar, não crescer, não ser uma família mais feliz, não ser uma família melhor? Qual é o medo que te traz hoje aqui? E Jesus continua. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, que coisa bonita, no meio daquela casa fechada, por causa do medo, Jesus se colocou no centro. Quando Jesus se coloca no centro da nossa vida, as coisas mudam. Quando Jesus se coloca no centro da nossa história, que é a própria força do Espírito Santo, Ele nos traz paz. Então o que foi que Ele disse? A paz esteja convosco. Por que é que Ele disse a paz esteja convosco? Porque o medo, gente, ela nos tira a paz. Ele nos tira a paz. E quando Jesus chega e entra na nossa vida de verdade, quando nós deixamos Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, entrar na nossa vida, Ele nos dá paz. Ele nos dá paz. Qual é a paz que o seu coração hoje precisa? Coloque Jesus no centro e você vai perceber que esse medo, essa situação da sua vida vai gerar paz no seu coração. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Por que Jesus mostrou a mão e o lado? As marcas, as feridas. Porque é próprio do Espírito Santo, a partir das nossas mortes, nos fazer recomeçar. Só que as feridas até ficam, mas Jesus Cristo queria mostrar o que o Espírito Santo fez com ele. Foi o que o Espírito Santo fez com Cristo. Fez ele ressuscitar diante das suas dores. E ele estava ali de pé, mesmo com feridas. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que dá vida à nossa vida. E ele diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O movimento aqui do perdão, que é o primeiro movimento do Espírito, é o movimento do recomeço da vida. Ontem eu falava isso. Quantos de vocês estão aqui porque foram capazes de recomeçar? Quantos de vocês estão aqui porque foram capazes de superar as dificuldades da vida? Gente, só pode ser a ação do Espírito, não é a minha ação. É a ação do Espírito de Deus. Quem é que faz você acordar todos os dias e lutar para ser uma pessoa melhor? É o Espírito de Deus. Quem é que te deu forças naquele dia que você dizia: meu Deus, como foi que eu consegui superar isso? É o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, quem foi que te deu forças para enfrentar aqueles objetivos, aqueles sofrimentos, aqueles desafios que surgiu na sua vida? Foi o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos dá a vida de verdade. Esse é Espírito, e esse é o Espírito do ressuscitado, que faz a nossa igreja todos os dias, mesmo com as
suas quedas, mesmo com as suas dificuldades, recomeçar. E é esse espírito que eu desejo a você. Que a paz esteja convosco, mas que esse espírito faça você recomeçar todos os dias. E para isso é preciso pedir. Se você não pede esse Espírito Santo, ele pode até agir em você, mas ele não vai agir como deveria. De você não vai brotar água viva como deveria brotar, como nos diz o Espírito Santo de Deus. Por isso, meus filhos, que a cada dia na sua vida aconteça um Pentecostes, que a cada dia, a cada detalhe da sua vida, você peça que o Espírito Santo venha sobre você, que nas decisões, lá da sua casa, as decisões, quando você for tomar aquela decisão simples, que o Espírito Santo possa te conduzir nesse momento. Por isso, vamos pedir que o próprio Espírito Santo, ele conduza a nossa vida, que ele seja a lei da nossa vida, assim como era no Antigo Testamento. Que essa festa, a conclusão deste tempo pascal, seja justamente a celebração daquele que nos conduz, da lei que conduz a nossa vida, a lei do Espírito Santo, a lei do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.